Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais uma aula aqui de História de Pernambuco. Hoje falaremos sobre a presença holandesa em Pernambuco. Vou falar aqui um pouco bem breve, né? Você ainda não está inscrito no nosso canal, cara, se inscreve. Nós temos mais vídeos como esse, de forma 100% gratuita aqui no nosso canal, batendo todo o conteúdo de História de Pernambuco aqui. Se você quer responder questões, entra no grupo do WhatsApp ou entre em contato comigo no link que está aqui na descrição. Por quê? Aqui no YouTube não fica, né? Mas assim que termina essa aula, eu vou para a parte de resolução de questões. Nessa parte de resolução de questões, eu te mostro que o que eu falei aqui é como a banca poderá cobrar, de qual maneira, a gente tira dúvida, debate a questão e tudo mais. Então clica no link da descrição, fala comigo aí no privado, entra no grupo, enfim, vamos embora para cima. Outra coisa, se inscreve no canal, como eu já te falei, ó, 76,5% das pessoas que assistem ao nosso canal ainda não são inscritas aqui. Dá essa moral, pô, um projeto 100% gratuito, pô, não tô pedindo nada, cara. Só teu inscrito, like, compartilha, comenta, nossa, que aula boa, me ajudou em tal coisa. Olha, Rafael, eu acho que tu falou alguma coisa de errado, até porque eu não sou nenhum professor. Comenta aqui, eu acho que tu poderia fazer de tal maneira, alguma coisa para acrescentar. E por último, se você quer adquirir uma apostila de história totalmente bisurada, com todos os bisus, colorida, com mapa, com imagem, com texto de forma não tão aprofundada, mas também não tão rasa, fala comigo também, ou no meu Instagram, ou no meu WhatsApp. Então vamos dar início efetivamente ao tema a presença holandesa em Pernambuco. Cara, vamos lá. Vamos com calma, vamos abrir o nosso coração, porque aqui é um tema que eu gosto de falar. Eu vou passar horas e horas falando, aqui nós não tem tempo ruim não. Vamos lá. O tema tá explícito no edital, a ocupação holandesa em Pernambuco. Tá lá, a ocupação holandesa aqui em Pernambuco, alguma coisa assim. Primeiro, eu vou dividir essa aula em duas partes. Primeiro nós trataremos sobre a ocupação holandesa e no outro momento nós trataremos sobre o governo de Maurício de Nassau. Tranquilinho? Aí você fala, você não falou sobre o governo de Maurício de Nassau. Vou falar amanhã, beleza? Vamos lá. No primeiro momento, para entendermos bem, para entendermos de maneira, assim dizer, cara, não tenho nenhuma dúvida sobre esse conteúdo. Você vai ter que estudar e você vai ter que saber sobre a União Ibérica. Rafael, mas a União Ibérica não tá no edital. Rafael, mas... Cara, calma. Eu não tô falando que tu tem que se tornar um expert em União Ibérica, não. Eu tô falando que tu tem que entender o que foi a União Ibérica para tu poder entender o que foi a ocupação holandesa no Brasil. No antigo edital tinha lá, insurreição pernambucana. Como os raios, me falam, Benção, como é que tu vai entender como os holandeses foram expulsos de Pernambuco se tu não entenderam como ele chegou e por que eles invadiram Pernambuco? Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, porque aqui vamos mostrar o porquê que a Holanda invade Pernambuco, quais serão as consequências disso. Aqui, tu vai gabaritar essa prova, vai trazer a cabeça da OCP pra cá. Beleza? Quando eu estou falando de produção de cana-de-açúcar, eu te falei em um dos nossos primeiros encontros que a Holanda era parceira de Portugal. Não te falei? Falei. Eu falei que a Holanda era responsável por fazer o refino e a distribuição do açúcar lá na Europa. Falei? Falei. Eu sei que eu falei? Falei isso. Então, Portugal produzia o açúcar aqui em Pernambuco. O açúcar era mandado lá para a Europa e lá na Europa quem que fazia esse refino e essa distribuição em toda a Europa? A Holanda. Então estamos percebendo que tem dinheiro da Holanda investido aqui em Pernambuco nos engenhos de cana-de-açúcar, tem dinheiro que a Holanda ganha por distribuir tudo esse açúcar na Europa, por refinar toda essa Europa. Entendemos isso? Entendemos. Beber uma água, tá? Eu sou filho de Deus também. Quando estamos falando em Europa, nesse período, vai acontecer uma coisa chamada União Ibérica. Tá, Rafael, o que é a União Ibérica? Estou falando de União Ibérica, você vai lembrar de dois países, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha são os dois primeiros países a se tornar países em toda a Europa. Ou seja, com 1385, com a Revolução de Avis em Portugal, e posteriormente em 1412, salvo engano,
A Espanha se torna independente também com a expulsão lá dos mouros, lá da Península Ibérica. Por que Ibérica? Porque Península Ibérica, porque União Ibérica, porque Ibérica tá se relacionando, tá fazendo referência à Península Ibérica que fica os países Portugal e Espanha. Tranquilo. Cara, eu te falei que a galera tinha questão, ia lá para as Índias buscar especiarias, então tinha aqueles contatos com a ocupação, a galera lá da África, né? Da África não, perdão, das Índias, da Ásia. E na Ásia tem os mouros, que é aquela galera da bomba, destruir tudo, coisa louca. Teremos um movimento que vai ser o sebastianismo. Deixa eu voltar um pouco mais para explicar isso aqui de uma forma mais simplificada, que eu não ter que passar tanto tempo aqui falando sobre União Ibérica. União Ibérica basicamente é o que? O rei de Portugal, ele morre. E o que é uma marca de um reino? É você ter filhos para suceder o trono. Beleza. O rei de Portugal ele vai se meter em uma briga chamada a Batalha de Alcácer Quibir, que será contra os mouros, que será contra a galera da Península Arábica, os árabes. Vai se meter em uma briga contra os árabes, porque, eu sou cristianismo, vamos destruir esses árabes todos, Beleza, não precisa saber disso. Você só precisa saber que o rei de Portugal, nessa época, vai se matar em uma batalha na Batalha de Alcácer Quibir contra os árabes e não vai deixar nenhum herdeiro ao trono. Fudeu. Irmão, se eu não tenho nenhum herdeiro ao trono, vai dar problema, vai dar uma treta. Quem vai assumir lá vai ser o seu tio-avô. Só que esse seu tio-avô morre também. Aí depois quem vai assumir é um cardeal da igreja. Se ele faz parte da igreja católica, consequentemente ele não pode ter filhos. Então ele também vai morrer sem deixar nenhum herdeiro. A Espanha tá olhando assim, cara. Uma coisa que era muito comum era todo mundo ser primo de não sei o que. Se até hoje você na rua fala, eu encontrei meu primo da terceira idade, da árvore genealógica, meu tio primo, sei lá, essas coisas, não entendo, cara. Mas um primo tão distante, tá ligado? Quando você vai pro interior, você tem aquele primo tão distante. Era comum que isso acontecesse em toda a Europa. Então um reino tinha laço sanguíneo tão distante. O rei de Portugal tinha um laço sanguíneo tão distante com o rei da Espanha. O rei da Espanha tá olhando assim, cara, morreu todo mundo, não tem herdeiro nessa bomba, eu vou tomar lá Portugal. Por quê? Porque, cara, não tem herdeiro, eu vou chegar lá e vou dizer, eu sou primo de não sei o que, desse cara aí, agora vocês vão ser governados por mim. Então, Filipe II da Espanha vai ser, ao mesmo tempo, rei da Espanha, que ele é o Filipe II da Espanha, e se tornará rei também de Portugal. Então, Filipe II da Espanha e Filipe I de Portugal, a mesma pessoa, tá? Então, Filipe, ele se torna rei da Espanha e rei de Portugal ao mesmo tempo. Isso que é a União Ibérica. Em grosso modo é isso. Eu sei que eu pulei um monte de etapas, mas você só precisa saber disso, beleza? Você só precisa saber disso para acertar a questão lá na frente. Felipe se tocou, foda-se, disse assim, eu vou invadir esse país aí porque eu sou primo de não sei quem, eu tenho um laço sanguíneo e agora vocês vão ser governados por mim. Tranquilo. Agora, Portugal não tinha muito o que fazer, Portugal não tinha como resistir, se viu entre a cruz e a espadas e agora está instaurada a União Ibérica. Só que existe um probleminha nessa União Ibérica. A Holanda era inimiga da Espanha e era aliada de Portugal. E cadê Portugal nessa história? É meio que Portugal não desaparece, né? Porque não cai uma bomba lá em Portugal e mata todo mundo. Mas a autonomia política de Portugal meio que desaparece. Portugal não tem mais vontade. A vontade agora é da Espanha. Então, tá enxergando o problema nisso tudo? Holanda, inimiga da Espanha, e a Espanha tá governando Portugal, e Portugal tinha aliança com a Holanda. Meu amigo, isso aí é o puro caos, é o puro entretenimento da Europa na época. O que é que a Espanha vai fazer? Holanda, mete o pé do Brasil, irmão. Não quero saber não, pega tuas coisas e desaparece lá do Brasil. Tu tá proibida de comercializar
açúcar, tu tá proibida de fazer qualquer coisa no Brasil. Aí a Holanda vai falar, como é, amigo? Poxa, eu investi dinheiro lá, eu fiz um monte de coisa e eu tô sendo excluída do processo açucareiro, né? Eu não posso mais participar do processo açucareiro. A Espanha vai falar, é isso mesmo que você ouviu. Você tá proibida de participar do comércio açucareiro. Aí que vai dar a treta e a Holanda vai falar assim, vamos invadir o Brasil, pô. Os caras excluíram, vão ter que me aturar. Eu vou invadir lá, eu quero ver o que é que vai me impedir. Basicamente, esse processo vai ser por causa disso. Deu pra entender? De uma maneira cômica, de uma maneira assim, simples. Em grosso modo, vai ser por causa disso que o Brasil vai ser invadido por Portugal. Mas vamos lá, vamos com calma, vamos ponto a ponto. Já te dei um aparato geral, agora você já sabe por quê. A gente vai com calma explicando ponto a ponto. Vamos lá, sigamos. União Ibérica, a união entre Portugal e Espanha sobre o mesmo domínio, sobre a cabeça do mesmo rei. Filipe II da Espanha, Filipe I de Portugal. Como eu te falei, a Holanda tinha assinado um tratado de independência com uma, ou seja, eu não te falei isso não, né? Eu não te falei isso não. Mas deixa eu te falar. Aí, a Holanda era uma colônia da Espanha. Era como se o Brasil fosse a Holanda e a Espanha fosse Portugal. E a Holanda falou assim, cara, eu não quero mais fazer parte de Portugal, eu não aceito mais ser uma colônia, eu vou me tornar independente. Filho, quando quer sair da casa da mãe, quando quer pegar o pé, pegar o beco, fala, eu tô independente, eu vou me tornar independente, não tô nem aí. É isso que ele faz? É isso que ele faz. Então o que é que a Holanda fez? Eu quero me tornar independente, eu vou pegar o beco, vocês não vão ter nada que fazer. Ah, mas você não quer saber. E se tornou independente. A Espanha não vai gostar disso. E por isso que causa essa rixa. Ou seja, a treta deles era porque a Holanda era uma colônia da Espanha e a Espanha perdeu a Holanda porque a Holanda falou, tô nem aí pra tu, vou meter o pé. Basicamente é por isso que começa a treta entre eles. Então, a Holanda tendo em vista que ela foi excluída do processo açucareiro, o que a Holanda vai fazer? Cara, nós vamos invadir o Brasil. Nós vamos invadir o Brasil. E a Holanda invade o Brasil. Só que a Holanda invade o Brasil no primeiro momento em 1624. 1624, a Holanda invade o Brasil. Onde é que a Holanda invade? Não, pô, Pernambuco não. A Holanda vai primeiro invadir lá em Salvador, na Bahia. Primeira invasão holandesa. Salvador, na Bahia. Chegam aqui em 1624. Vão passar um ano na Bahia lutando. Em 1625 eles estão expulsos daqui. Os caras não conseguem ficar um ano aqui. Por que eles invadem Salvador? Ao olhar deles, né? Eu não sei, né? Mas, tipo, alguns falam, né? Porque não tava lá na época, não tem como dizer, né? Mas alguns falam porque... Qual que era a primeira capital do Brasil na época? Salvador. Eles pensaram em invadir o centro administrativo de todo o Brasil. Vamos invadir Salvador. Só que eles invadindo Salvador era onde estava mais preparado para retaliar essa invasão. Ou seja, tinha mais gente... Tinha gente lá esperando ser... Não, eles vão invadir aqui. Porque não era novidade na Europa que a Holanda invadiria o Brasil. O negócio era quanto? Tanto é que circulava várias cartas dizendo assim, o Brasil se prepara que a Holanda vai invadir vocês. Efetivamente invade. 1624, Baía de Todos os Santos, Salvador. São expulsos em 1625. Voltam lá para a Europa. Só que, cara, existe uma companhia que é chamada WIC, ou Companhia das Índias Ocidentais. Companhia das Índias Ocidentais nada mais era que empresários que colocavam dinheiro para que essa invasão desse certo, em grosso modo. Ou seja, nós teremos um capital privado investido. Vai lá, invade essa bomba. O que é que a Holanda pensou? Cara, eu tentei invadir Salvador e deu errado. 1624 tentei invadir Salvador e deu muito errado, muito errado. Qual é a outra capitania que dá mais lucro em todo o Brasil? Qual é a capitania que produz açúcar no Brasil? Qual é a capitania que eu fui excluído do processo açucareiro, onde tem mais engenhos? Qual é a capitania? Vocês já entenderam que é Pernambuco. Não precisa mais dizer nada. Pernambuco é
Topperhauser na parada. Pernambuco é onde eu digo assim, cara, Pernambuco é muito grande. Pernambuco é onde nós temos a produção de cana-de-açúcar. Então a Holanda vai falar assim, cara, por que merdas eu invadi Salvador na Bahia se eu poderia ter invadido Pernambuco, que está menos preparada, ou seja, não tem tantos recursos para se defender da minha invasão. É onde eu quero. O que é que eu quero? Cara, vamos lá, vamos tentar entender. Por que, que a Holanda invade o Brasil? A Holanda invade exclusivamente o Brasil porque ela foi excluída do processo açucareiro. Não tem outro motivo que a Holanda invadisse o Brasil. Não tem, não existe. A Holanda só invadiu o Brasil porque ela foi excluída do processo açucareiro. Então, vocês vão me tirar do processo açucareiro? Vocês não vão me tirar do processo açucareiro, não. Eu vou tomar isso aí, nem que seja a força. Eu vou entrar nesse país, eu vou tocar fogo em tudo, e depois eu reestruturo, e eu produzo açúcar, e eu mando para a Europa, e era eu que refinava. Agora vai ser eu que vou produzir, vou refinar, vou distribuir em toda a Europa. E vocês, ó, pá, para vocês, Espanha. Pá, para vocês agora, Portugal. Porque na verdade era Espanha, porque é a Espanha que estava durante esse período da União Ibérica. Beleza? Então vocês estão vendo. O motivo com que faz que a Holanda invadisse Pernambuco é a União Ibérica. Por que, que é a União Ibérica, Rafael? Porque que a União Ibérica, a Espanha exclui a Holanda do processo açucareiro e a Holanda chega, bate as pernas aqui em Pernambuco. Ô, Belezinha. Rafael, Que susto, oi, mano. desculpa atrapalhar aí, só para não perder o Nada. raciocínio. Manda. Em questão de quando teve a crise do açúcar em Pernambuco, foi logo quando a Holanda foi expulsa, não foi? Isso. Na verdade, a crise do açúcar ela vai ser frequente. Por quê? O açúcar terá altos e baixos. Mas, de forma mais acentuada, será a partir da insurreição pernambucana. Quando nós temos a expulsão dos holandeses aqui de Pernambuco, o que é que vai acontecer? Os holandeses que fazia a produção do açúcar aqui em Pernambuco, eles vão lá para as Antilhas, lá para as Ilhas Centrais, lá para a América Central, e eles começam a produzir um açúcar de maior qualidade, um açúcar mais barato, e vai começar a competir com o açúcar do Brasil. Então, pensa assim, o Brasil antes, o Brasil que eu tô falando, Pernambuco, né? Pernambuco antes era o único produtor, não o único, né? Mas era a grande referência em produção de açúcar em grande escala e distribuía para toda a Europa. Só que agora, com a expulsão dos holandeses, ela não terá mais a A única. exclusividade, não será mais a única a produzir o açúcar. Então, se eu estou vendendo pensa que eu estou vendendo, eu sou o único que tem o celular da Apple, eu posso botar assim para vender por 15 mil. Eu vou vender, porque consequentemente vai ter alguém que esteja procurando. A partir de um momento que surge outra pessoa com 3 celulares da Apple e eu estava vendendo por 15, ele vende agora por 12. Ele, consequentemente, vai vender. Ou seja, vai começar a competir e eu que estou em pé de desigualdade. Por que que Pernambuco está em desigualdade? Porque vai lutar para expulsar os holandeses aqui. Vai ter guerra, não vai ser de forma pacífica, vai destruir bastante engenho, vai perder escravo, porque o escravo tá vendo, ó, tá vendo tiro, porrada de bomba. O escravo não vai, eu vou esperar aqui o meu senhor de engenho parar de lutar, porque quando ele voltar ele vai me escravizar. Não, o que é que o escravo vai fazer? Pegar o beco. Pega o beco, vai fazer fuga de escravo. Teremos quilombos dos Palmares sendo fundados. Tá vendo como na história tudo é conectado? Mas, respondendo a sua pergunta, o açúcar ele começa mais a entrar em declínio pós expulsão dos holandeses. Beleza? Aí é onde o povo pensava no tempo que o comércio ia ficar, digamos assim, fraco, que não ia ter mais produção, mas era onde surgia mais, digamos assim, mais engenho e eles começavam a investir em outras coisas, não era no agro, essas coisas começaram a surgir, não foi? Exatamente. Pós expulsão dos holandeses, nós teremos o surgimento do comércio na cidade do Recife. O Recife começará a ganhar mais influência em comércio. E isso que depois nós teremos a Guerra dos Mascates em 1710. Por que, que nós temos a Guerra dos Mascates em 1710? Porque pós expulsão dos holandeses, os senhores de engenho estão da merda, estão endividados, tem que pegar empréstimo com os mascates de Recife para poder se reerguer. Por quê?
sei lá, desde 1654 eles estão competindo com os açúcar, o açúcar que está sendo produzido lá nas Antilhas, e ele não tem tanta influência. Beleza? Deu para sanar sua dúvida, tranquilo? Deu sim. Tranquilo. Qualquer coisa, pessoal, assim como o Ednilson, ou se não quiser abrir o microfone, pode atrapalhar à vontade, tá? Pergunta no chat e a gente vai conversando sobre história. É muito bom, cara. É muito bom. É muito bom. Vamos lá. Eu falei sobre a primeira tentativa, o fracasso aqui em Salvador. Beleza, beleza. Como eu te falei, eles vão invadir Pernambuco novamente e vai dar certo, porque Pernambuco era o centro onde nós tínhamos a produção de cana-de-açúcar. Então, em 1637, perdão, em 1630, a Holanda, 5 anos depois deles serem expulsos, 1630, a Holanda vai falar assim, cara, eu não quero mais a Bahia, agora eu quero o ouro branco, eu quero o meu xodó. Quem é que eu quero? Pernambuco. Vamos invadir Pernambuco. 1630, Companhia das Índias Ocidentais, Holanda, fala, eu vou invadir Pernambuco, é lá onde tá o ouro. Filho. Eu vou encontrar o ouro em Pernambuco, não é na Bahia, não. 1630, os holandeses invadem Pernambuco. Cuidado. Cuidado. Se alguma questão de prova, tá? Eu tô vendo, eu tô tendo uma visão lá na hora da prova, que do período colonial, é um dos períodos mais favoritos pelas bancas. Pela Instituto AUCP, ela não fez questão para PMPE, mas o Instituto, a UPE gostava muito da insurreição pernambucana. Outras bancas gostam muito de tratar sobre a insurreição pernambucana, governo de Maurício Nassau. Então, eu já tô vendo lá, cara, eu tô vendo lá, questão 7 de história, tem lá na letra A. Vê só. A ocupação holandesa no Brasil, a ocupação holandesa em Pernambuco foi feita de forma pacífica e não houve nenhuma resistência por parte dos pernambucanos, dos portugueses, ele pode colocar pernambucano os portugueses, existentes na terra, que estavam na terra de Pernambuco. Certo ou errado? Vocês marcariam o quê? Certo ou errado quanto a essa alternativa? Vou repetir. A invasão holandesa foi feita de forma pacífica e não houve nenhum tipo de resistência enfrentada pelos pernambucanos que estavam no território pernambucano durante a invasão holandesa feita pelos batavos. Errado. Por quê? Por que tá errado? Porque, cara, serão 7 anos de resistência. Então imagina que durante 7 anos vai ser puro caos aqui em Pernambuco. Então, o primeiro período desse Nordeste açucareiro, dessa invasão holandesa, vai de 1630 até 1637. O que é que nós teremos nesse período? Muita tiro, muito tiro, porrada e bomba. Só tiro, exatamente, só tiro, porrada e bomba. Por quê? Os pernambucanos que estão aqui em Pernambuco, né? Os pernambucanos que estão aqui, eles não vão aceitar de forma pacífica. Eles não vão aceitar de uma forma de eu tô sendo invadido. Eu não tenho recurso. Meu amigo, se eu não tenho recurso, libera esses escravos. Vem lutar comigo, vem lutar comigo. Se tu lutar comigo e me ajudar a expulsar esses putos desses holandeses daqui, eu te dou tua alforria. O que é tua alforria? É a tua liberdade. Vem embora, vamos tiro, porrada de bomba. Tu quer? Vamos embora pra luta, vamos pra guerra. Vamos embora, vamos expulsar esses holandeses daqui. Então não será de uma forma pacífica, vai ser no tiro, porrada de bomba que os holandeses vão tomar aqui o território. Anota isso, tá? Figura importante e líder dessa resistência em Pernambuco durante esses 7 anos, durante esse período de 1630 até 1637. Matias de Albuquerque. Então, Matias de Albuquerque será a liderança nesse período de resistência. Beleza. Tranquilinho, anotamos isso. 1630 até 1637, nós teremos esse período de tomada do território. Outra figura que eu recomendo que você anote também. Domingos Calabar. Quem que é esse cara? Ele é tido como traidor português. Por quê? Nós tínhamos esse Matias de Albuquerque,
que era o capitão não era o capitão, não, mas tipo, era uma figura da liderança na época. Será ele que vai organizar a resistência contra os holandeses. E esse Domingos Calabar, ele era um português que tinha um certo conhecimento sobre o território aqui de Pernambuco. E o que é que ele vai fazer? Ele vai se aliar aos holandeses. Ele será um traidor, basicamente. Ele vai trair Portugal. Ou se ela tá pesquisando aqui quem era Domingos Calabar, você tá louco, ele vai dar estratégias e etc. Então, quem que é esse Domingos Calabar? Vai ser um traidor que vai se aliar aos holandeses para ajudar a invadir Pernambuco. Beleza, beleza. Aqui. Serão 7 anos de conflito. E como eu te falei, a Holanda não vai conseguir de forma pacífica. Terão muitas dificuldades, muita dificuldade mesmo. Cara, outra coisa importantíssima que você anote aí. Na história, nada tá acontecendo de forma isolada. Tá acontecendo só uma coisa aqui no Brasil. Tá acontecendo tudo ao redor do mundo. Guerra não sei onde, tiro, porrada de bomba, destruição, caos, Terceira Guerra Mundial, ameaça de, pô, tu é louco, Venezuela querendo invadir. Um bagulho muito doido. Não tá acontecendo isso? Tá. Da mesma forma, é na história nessa época. Eu tô falando sobre insurreição. Não, perdão. Eu tô falando sobre ocupação holandesa aqui em Pernambuco. Só que ao mesmo tempo que eu tô falando sobre a ocupação holandesa, nesse período nesses primeiros 7 anos que teremos a resistência, que será marcada principalmente na figura de liderança do Matias de Albuquerque, nós teremos fugas de escravos. Cadê? Esse aqui, ó. Cadê esse cara aqui? Esse aqui é o Matias de Albuquerque, beleza? Esse aqui é o Calabás, esse carinha aqui, que é o traidor, tranquilinho. Então, aqui, cara, ó. Fugas de escravo. Tem ou não tem no tópico do seu edital lá? Resistência de escravo, fuga de escravo ou quilombo dos Palmares. Eu não lembro exatamente como tá, mas tá lá, salvo engano, quilombo dos Palmares. Formação de quilombos. Lembrei. Formação de quilombos. Tem lá no seu edital formação de quilombos? Tem. Tem, Rafael. Tem. Lembrei que tem. Cara, vê só. Pensa comigo. Tá um caos generalizado aqui no território pernambucano. Senhores de engenho lutando contra os holandeses. Tiro, porrada e bomba para expulsar esses holandeses. Senhores de engenho não tem como estar vigiando os seus escravos. O que é que o escravo vai fazer? Venha, meu amor, venha, vá lá lutar. Quando você voltar, você me escraviza. É isso que o escravo vai fazer? Eu tô te esperando, meu senhor. Venha e me dê chicotadas. É isso que o escravo vai fazer? Não, meu querido. O escravo vai fazer o quê? Vocês estão lutando, né? Ó, peguei o beco, meu filho. Peguei o beco, vou pro meio do mato. Eu vou pro meio do mato, vocês não vão me achar mais. Eu não vou ficar aqui esperando, tá recebendo chicotada, tá sendo torturado, nem nada, não. O que é que os... Perdão, perdi meu raciocínio. O que é que os escravos irão fazer? Irão fugir pro meio da mata, e no meio da mata eles vão fundar o que será, posteriormente, os quilombos dos Palmares. Beleza? Eu só te dizendo assim, cara, que na história nada é por acaso, tudo tem uma conexão, que puxa lá, que puxa cá, que daí fica essa coisa muito doida. Por isso que às vezes você fica, cara, por isso que eu começo a estudar isso? Eu começo a estudar por ali, por cá, e esse assunto, aí veio estudo depois disso. Cara, só vem comigo que é sucesso. Beleza? Que a gente vai estudar todo o edital de forma simples, que dê uma ponte histórica, que vá se conectando ponto com ponto, que depois nós aprendemos tudo aqui, vai saindo respondendo questões, vai gabaritar isso tudo. Como eu te falei, teve diversas dificuldades enfrentadas pelos holandeses, e esses holandeses, os escravos vão fugir e vão formar quilombos. Outra coisa que vai acontecer na cidade de Olinda será declínio da produção açucareira. Pensa comigo, tá 7 anos de tiro, porrada e bomba. Como é que fica a economia açucareira? Cara, fica extremamente devastada. Por quê? Não tem ninguém para trabalhar. Quem trabalharia na lavoura açucareira tá fugindo, tá formando quilombos lá no meio do mato. O senhor de engenho tá preocupado em defender a sua terra e não em produzir açúcar. Então serão engenhos destruídos, engenho abandonado, senhores de engenho que vai preferir tocar fogo em toda a plantação de cana-de-açúcar, tocar fogo no engenho todinho, do que entregar para os holandeses. Então a economia açucareira vai entrar em um declínio muito grande desses primeiros 7 anos de ocupação holandesa aqui em Pernambuco.
Beleza? Já te falei sobre a fuga dos quilombos. Beleza. Outra coisa muito importante. Vamos lá. Aqui os quilombos, beleza. Aqui eu já tô a 300 por hora. Aqui a cana-de-açúcar que eu te falei que vai entrar em declínio, né? Formações de quilombos. Outra coisa importantíssima que você precisa entender é que a ocupação holandesa ela é feita em Pernambuco. Eu tô te dizendo aqui a todo tempo, ocupação holandesa em Pernambuco, ocupação holandesa em Pernambuco. Só que a ocupação holandesa em Pernambuco não é esse atual território de Pernambuco. Não é com essas delimitações geográficas que nós temos hoje em dia. Pernambuco era gigantesco. E também não fica só em Pernambuco. O que é que eles invadem? Ó, eles invadem aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Cadê? Aqui. Eles invadem aqui o Maranhão em 1641. O Ceará em 1637. Em 36, Rio Grande do Norte. Paraíba não tem ano aqui. Pernambuco em 1630. Tá ligado? Sergipe. E também. Eles vão invadir Angola. Cara, por que eles invadem Angola, Rafael? Por que eles invadem Angola se eles estão querendo produção açucareira em Pernambuco? Qual que será a mão de obra predominantemente utilizada na lavoura canavieira? Mão de obra escrava. Então, eles tomam Pernambuco e eles invadem lá na África também. Por que eles invadem lá na África? Exato, muito bom, David, ser escravo. Por que eles invadem lá na África? Porque se eles querem produzir açúcar aqui em Pernambuco, eles precisam dominar lá na África também. Eles precisam ter mão de obra para trazer esses escravos aqui para Pernambuco, para conseguir a mão de obra. Excelente, eles vão invadir lá em Angola para que eles consigam a mão de obra que eles vão utilizar aqui em Pernambuco. Então, quando eu estou falando de ocupação holandesa em Pernambuco, entenda. Não é só Pernambuco que será invadido. Esse período é compreendido como Nordeste holandês. Por quê? Grande parte do Nordeste será dominado pela Holanda, beleza? Mas o foco da gente é entender a administração a nível Nordeste? Não, o foco da gente é entender a nível Pernambuco, porque a gente vai provavelmente vir cobrando a nível Pernambuco. Tranquilinho? Tranquilo. Sigamos. Cadê aqui? Tô com tanta tela aberta que eu não sei nem onde mais que é. Beleza. Cara, último foco de resistência. Ou seja, passamos tempo. 7 anos, como eu te falei. Passa 7 anos resistindo a essa ocupação holandesa aqui em Pernambuco. Passamos 7 anos resistindo. Até que uma hora que nós não teremos mais forças para resistir. O marco dessa, assim, cara, não conseguimos mais resistir. O marco como o último ponto de resistência portuguesa aqui em Pernambuco é o Arraial do Bom Jesus. Anota isso que vai ter uma questão lá na tua prova. 8ª questão, letra D. Vai estar dizendo assim, qual foi o último marco de resistência holandesa em Pernambuco? Você vai marcar o quê? O Arraial do Bom Jesus. Pode anotar que vai ter isso lá na tua prova, tenho certeza. Então, os holandeses conseguem, depois de 7 anos, efetivamente invadir e dizer assim, cara, agora sou eu que mando aqui em Pernambuco. Só que, como eu te falei, são 7 anos de tiro, porrada e bomba. 7 anos de tiro, porrada e bomba. A economia açucareira tá em completo declínio. O território tá arrasado. Senhores de engenho que abandonaram. Um puro caos aqui em Pernambuco. O que é que a Holanda vai fazer? Nós precisamos de alguém para administrar esse território. Quem será essa pessoa? Maurício de Nassau. E se você quer saber sobre Maurício Nassau, você vai assistir a nossa próxima aula aqui, amanhã, nesse mesmo bate-canal. Mas não vai embora, né? Vamos responder questões. Você que tá aí no YouTube, cara, fala comigo aqui no WhatsApp, beleza? Que tá aqui na descrição. Entra para que você consiga responder as questões, porque as questões não ficam gravadas. Apenas a parte teórica, beleza? Curte, comenta, compartilha. E amanhã eu tô postando novamente aqui. Não sei quando eu vou postar. Enfim, quando eu postar, ativa notificações que vocês verão. Sobre o governo de Maurício Nassau. Beleza? Tranquilinho? Tamo junto. Curte, comenta e compartilha.